Vamos falar um pouquinho sobre teoria? Hoje a gente vai entender bem por alto como funciona a memória de um programa no nosso computador. E aí pessoal, eu sou o Vinícius Dias, sejam bem-vindos ao canal Dias de Dev, e hoje a gente vai bater um papo bem rápido e simplificado sobre como um programa utiliza a memória RAM no nosso computador. Então aqui eu vou partir do princípio que você já entenda o conceito do que é um programa, o que é um processo e o que é a memória RAM, mas caso esses conceitos ainda estejam meio vagos, você pode deixar aqui no comentário para a gente poder esclarecer algumas coisas. Mas vamos lá. Primeiro, todo programa, quando é inicializado, quando um processo é inicializado, ele já recebe um espaço de memória e existe uma forma dele organizar esse espaço de memória que recebe. E aqui eu vou mostrar para vocês uma das formas mais conhecidas e padrão de se organizar a memória. Então existe um layout de memória muito utilizado, programas escritos em C, via de regra, utilizam esse layout de memória e várias outras linguagens de programação utilizam de alguma forma o layout de memória de C. Então assim, via de regra, é separado a memória de um programa, de um processo de computador. Existe muita coisa entre um espaço e outro que está definido aqui, mas essa super simplificação já é bastante interessante para a gente começar a entender. Primeiro a gente tem a parte da stack, a famosa conhecida pelo erro de Stack Overflow, que inclusive dá nome ao site, e a gente vai focar nesse vídeo principalmente nela. A gente vai falar bastante sobre a stack. Depois a gente tem um bom espaço para heap, que é o local onde a gente aloca de forma dinâmica a nossa memória. Depois a gente tem um espaço para variáveis globais e variáveis estáticas não inicializadas ainda. Isso faz mais sentido em linguagens mais estaticamente tipadas. E aqui a gente tem um outro espaço para dados que vão ser utilizados em caso de algumas strings constantes, por exemplo, variáveis globais inicializadas, variáveis estáticas já inicializadas, esse tipo de coisa. E tem um espaço para o código em si ser carregado, para as instruções em assembly serem carregadas. Então, super simplificando, isso aqui é um layout quase que padrão de memória. Claro que isso depende muito do compilador que foi usado, da arquitetura do processador e etc. Mas isso na maioria das vezes, esse layout é verdade. Então, como eu disse, a gente vai focar bastante na parte da stack nesse vídeo. Como funciona a stack? Como a grande maioria das pessoas que me acompanham aqui trabalham ou conhecem PHP, eu coloquei um exemplinho de código em PHP aqui, só para a gente entender como a stack vai funcionando. Então todo esse pedaço, esse bloco aqui, é essa nossa stack, é esse bloquinho aqui do programa, ou seja, um pequeno espaço está sendo representado como todo esse bloco aqui. Via de regra, isso aqui é limitado, o sistema operacional fornece um tamanho para a stack do seu programa, depende da arquitetura, mas enfim, a gente tem um espaço limitado que pode crescer também até certo limite e não é um espaço muito grande. E esse espaço é utilizado da seguinte forma. Quando o programa é inicializado, alguma função principal é executada. Em linguagens como C, C++, Rust, C#, Java, a gente tem uma função chamada main. Já em linguagens como PHP, JavaScript, a gente simplesmente tem o código direto, meio que um escopo global, vamos dizer assim. E esse escopo global é como se fosse a nossa função main. Então, inicializado esse nosso código, um espaço de memória na stack é armazenado para essa nossa função main, por exemplo. E aqui a gente vai executando a função, armazenando variáveis, realizando processamentos. Imagina que a gente queira chamar uma outra função. Quando a gente chama uma outra função dentro de uma função inicial, o que acontece? Um novo bloco é criado e é adicionado em cima, teoricamente, desse nosso bloco inicial. Então aqui no nosso caso a gente tem a função main e depois por cima disso a gente tem um novo bloco criado para a função 1. E conforme as funções vão sendo encadeadas e chamadas, isso se repete. Então se a função 1 vai chamar uma função 2, um novo bloco é criado para a função 2. E esse bloco se chama stack frame. Então, dentro da nossa stack, a nossa pilha de execução de funções, nós temos stack frames para cada escopo do nosso código. Aqui no nosso exemplo é para cada função, até porque o PHP trabalha com escopo de funções, mas para não complicar, aqui a stack frame é criada para cada escopo no nosso código. Então imagina aqui na nossa função 2 que uma variável é criada. Essa variável i, por exemplo. E aqui essa variável i existe dentro dessa função 2, eu conseguiria acessar ela fora aqui desse for, por exemplo. Então essa variável i é armazenada dentro desse stack frame, dentro desse espaço reservado para a nossa função 2. Esse espaço foi reservado e agora essa variável está lá dentro. Então todo o processamento vai acontecer, esse for vai ser executado, a gente vai exibir tudo. E quando essa função chegar ao final,
o que acontece? Ao invés do sistema operacional ou do nosso programa, através de alguma forma, algum algoritmo, ficar procurando todas as variáveis e ir destruindo uma a uma para liberar o espaço de memória, todo esse stack frame é destruído. Então a gente não precisa se preocupar com isso e aquele stack frame todo é jogado fora e aquela memória é liberada. Então a gente voltou para a execução da função 1, quando a gente chega no final dela, mesma coisa, todo esse stack frame vai ser liberado e a gente volta lá para nossa main. E quando a main finaliza, a nossa stack é limpa e depois o nosso processo é finalizado. Então repara que a gente tem a nossa stack separada e esse nome stack significa pilha. E esse nome vem da estrutura de dados utilizada para a gente fazer a alocação de memórias na stack. Porque é como se a gente tivesse uma pilha de pratos, por exemplo, eu coloco um prato, depois eu coloco outro em cima, eu vou colocando outro em cima. Se eu preciso tirar um prato dessa pilha, eu vou tirar o primeiro para não derrubar toda a pilha. Então essa é uma estrutura de dados, onde o primeiro elemento a ser inserido é o último a ser retirado. E o último elemento a ser inserido é o primeiro a ser retirado. Esse é o conceito de pilha, que é o que a gente utiliza para fazer a alocação de memória nesse espaço. Inclusive, a alocação de memória na stack é algo muito rápido, é algo que demanda uma única instrução no processador. Então, quando a gente vai, por exemplo, utilizando uma linguagem mais próximo de baixo nível, como C ou C++ ou até Rust, se a gente aloca uma memória na stack, ou seja, a gente cria uma variável de tipo primitivo, por exemplo, essa operação é muito rápida. Mesmo que seja uma variável grande, que ocupe muitos bytes, ainda assim, essa operação é rápida. Porque o algoritmo, a instrução que a gente precisa para alocar uma memória na stack é basicamente pegar um ponteiro que existe lá, chamado de stack pointer, que indica o endereço do espaço de memória que está livre, e mover esse ponteiro. Conforme você dá uma olhada nessa imagem aqui, via de regra, a stack funciona da direita para a esquerda, ou no caso de cima para baixo. Então ela vem crescendo para encontrar os outros espaços de memória. Mas sem levar isso tanto em consideração, o que acontece é, preciso de, por exemplo, 8 bytes na minha stack para armazenar um inteiro, por exemplo. A única instrução que o processador precisa fazer para alocar essa memória é mover esse ponteiro. Só isso. Quando ele move esse ponteiro 8 bytes, por exemplo, significa que depois desses 8 bytes, eu tenho um espaço de memória alocado. Então, por isso, alocar memória na stack é muito rápido, é muito simples. Então, é por isso que esse tipo de algoritmo é utilizado para a gente alocar a memória para as nossas variáveis locais. Agora, o funcionamento daquele outro espaço de memória, da heap, onde a gente tem a alocação dinâmica, é bem mais complexo. Até por isso eu nem adicionei imagens aqui, porque ia complicar mais ainda. Mas super simplificando, quando a gente precisa de um espaço lá na heap, primeiro, por que a gente precisaria? Como a gente viu lá no funcionamento da stack, tudo que está armazenado na stack, quando aquela função deixa de existir, morre. Então imagina que eu criei um objeto grandão com várias propriedades e muita coisa, e eu preciso retornar esse objeto, por exemplo, ou passar por parâmetro para outra função que depois vai ser retornado, eu precisaria ficar copiando esse espaço de memória muito grande. E eu não conseguiria deixar ele simplesmente na stack, eu precisaria passar de um stack frame para outro, então eu precisaria ficar movendo esse espaço de memória. E isso acabaria sendo custoso. Então a gente pode alocar em um espaço de memória maior e compartilhado. Porque lembra que eu comentei que a stack não é muito grande? Então se nesse exemplo de um objeto grande ele for realmente muito grande, se ele, por exemplo, tem informações em memória para desenhar vários bonecos do seu jogo, isso pode acabar estourando a nossa stack e gerando Stack Overflow. Então lá na heap a gente tem um espaço que pode crescer muito mais. Então se a gente aloca esse espaço de memória na heap, como funciona? Por ser um espaço compartilhado, essa alocação simples de simplesmente mover o ponteiro não funcionaria. Então o sistema operacional guarda para cada processo uma lista de endereços livres e qual o tamanho até o próximo endereço ocupado. Então a gente tem uma lista de endereços livres e seus tamanhos. Então imagina que eu precise criar um objeto com 3 MB de tamanho. O meu alocador de memória, quando eu chamo uma função para alocar memória na heap, ele vai olhar esse endereço, essa lista de endereços livres e buscar um bloco que tem esses 3 MB de memória. Se esse bloco não existir nessa nossa heap, o processo vai pedir ao sistema operacional por mais memória e isso acaba sendo ainda mais custoso. Então repare que o funcionamento da heap é muito mais complexo e depende muito mais da arquitetura do processador, de qual compilador foi utilizado, ele é muito mais variável. Então por isso, alocações na heap são muito custosas. Então quando você está trabalhando com linguagens compiladas como C, C++ e até Rust, você precisa se preocupar em realizar o menor número de alocações na heap possível, só que você precisa entender que em alguns casos isso é necessário. Quando você utiliza aquela palavrinha new do C++, por exemplo, você está alocando
espaço na heap. E isso, embora seja custoso, às vezes é necessário. Mas via de regra a gente precisa tentar, nesse caso onde a gente tem o controle, tentar armazenar os nossos dados na stack, justamente por ser muito mais rápido. Mas Vinícius, lá naquele layout de memória, além da stack e da heap, tinham outros endereços. E você já falou das variáveis locais e dessas variáveis maiores, como por exemplo objetos que precisam ser passados por referência, etc., que não podem ser copiados com facilidade. E o resto daqueles endereços são usados para quê? Por exemplo, esse uninitialized data, isso também é bastante variável, cada compilador e cada arquitetura de processador pode usar isso de forma diferente, mas basicamente, se você tem uma variável global no seu programa compilado, ou então uma variável estática que faz parte de um arquivo inteiro, por exemplo, como é o caso de C++, essas variáveis, se elas não tiverem um valor inicial, elas vão ser armazenadas aqui. Esse endereço vai ser separado, inicializado com 0 ou com null pointer, por exemplo, e vai estar ali esperando algum valor. Já essa parte de data, ou um espaço para dados, ele vai ser inicializado com variáveis globais que já têm um valor na inicialização, mesma coisa para variáveis estáticas, algumas strings constantes, por exemplo. Se você vai simplesmente exibir uma string, o compilador pode entender isso e não separar um espaço na stack para aquela string ou até na heap, dependendo do tamanho. Ele tenta deixar aqui no espaço de data para não ocupar esse espaço que é mais limitado de dados. E depois aqui em text code, como eu comentei, a gente tem um local onde o nosso código em si é carregado, às vezes até algumas strings podem ser carregadas para cá, então a gente tem as instruções assembly, por exemplo, o nosso código de máquina sendo carregado para cá. Então essa é a responsabilidade de cada um desses espaços, e talvez você esteja se perguntando, Vinícius, eu programo em Java, em PHP, em JavaScript, eu não preciso alocar memória, liberar memória, eu não tenho essa preocupação. Para que eu iria conhecer isso? E eu quero trazer para vocês um exemplo muito interessante de algo em uma linguagem de muito alto nível, que é o caso de PHP, onde esse conhecimento de alocação de memória foi bastante útil. Existe uma biblioteca em PHP muito conhecida, que é a Monolog. A Monolog é a biblioteca padrão para realizar logs em nossos sistemas. Sejam logs de debug, de informações, etc., até erros. Existe uma classe de Error Handler que ela permite que você registre um gerenciador de erros para quando tudo der errado, o PHP vai ser matado ali, o processo vai ser morto, ou não sei como conjuga esse verbo, mas o processo vai morrer. O que acontece? Uma funçãozinha pode ser executada. Então, quando ele registra esse Fatal Handler, ou seja, que é um gerenciador desse erro fatal que vai destruir o PHP, o que ele faz? Ele reserva um espaço de memória. Repara que ele tem uma propriedade somente para alocar memória. Então, ele vai registrar essa função aqui, que vai ser executada quando tudo dá errado e o PHP não consegue se recuperar, essa função vai ser executada. Isso é um comportamento que o PHP permite. E o que ele faz? Ele reserva esse espaço de memória para quando essa função for executada, ele pode limpar esse espaço de memória e ter um pouquinho de espaço para poder trabalhar. Por exemplo, para recuperar qual foi o erro que aconteceu, para mandar uma informação para outro método, por exemplo. Então aqui ele aloca esse espaço de memória, por padrão 20 kilobytes, que é bastante memória, mas em uma linguagem gerenciada, uma linguagem de muito alto nível, como o PHP, isso acaba não sendo tão importante. Mas ele separa esses 20 kilobytes, e se a gente der uma olhada nessa função handle fatal error, o que acontece? Ele libera essa memória. A partir do momento que ele liberou esses 20 kilobytes, aí ele vai poder pegar qual foi o último erro que aconteceu, ele vai poder adicionar uma chamadazinha aqui para fazer o log em si. Então ele consegue utilizar esse conhecimento de gerenciamento de memória para poder trabalhar. Então repara que por mais que às vezes a gente não vá alocar memória manualmente, que a gente não vá nem pedir que a linguagem aloque memória em um local específico, é interessante a gente ter esse tipo de conhecimento porque pode salvar a gente num caso desses. Claro que nem todos nós programamos uma ferramenta tão complexa como o Monolog, mas ainda assim eu acredito que esse tipo de conhecimento pode ser muito útil, principalmente em cenários catastróficos, como é um gerenciador de erros. Mas me diz aqui nos comentários o que você achou desse tipo de conteúdo, e eu quero saber uma coisa: qual linguagem você utiliza para programar? Eu quero saber quem aí utiliza C++, Rust e essas linguagens onde a gente pode brincar um pouco mais com memória. E se você gostou desse vídeo e quer receber mais conteúdos como esse, não se esquece de se inscrever aqui no canal.